Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no livro de produção de texto, tá? Nós paramos lá no poema visual, tá? Canção para ninar, gato com insônia. Só um minutinho. Isso, deixa eu dar um zoom aqui. Então nós vimos que esse poema, ele é formado por palavras, tá? E a maneira que eu coloco essas palavras na página, elas formam uma imagem, tá? Página 76 do livro de produção de texto. Lembrando que as palavras usadas, elas devem ter uma associação de sentido com a imagem formada, tá? Então a gente vê que é um gatinho dormindo, e as imagens, a maneira que elas são colocadas formam a imagem de um gatinho, tá? Em um poema visual, os recursos gráficos podem ser explorados de diversas formas, pelo tipo e pelo tamanho da letra escolhida, pelas cores, pela disposição na folha de papel, entre inúmeras possibilidades criativas, tá? Então vamos lá, ó. Um dos recursos verbais possíveis para criar um poema visual são as onomatopeias, tá? Identifique-as no poema e explique a que cada uma se refere. Então, eu tenho o ronron, né? Que é o som do gatinho roncando, e eu tenho esse zezinho aqui, ó, né? Como se ele tivesse dormindo, tá? Então, deixa eu aproximar mais aqui um pouquinho. Ronron, som produzido pelo gato, e som que indica o ato de dormir, tá? Como se ele fizesse, né? Esse sonzinho de dormir. Com base no significado dessas onomatopeias, qual é a relação entre o seu emprego e a imagem visual formada? Então, a disposição, ou seja, a maneira que essas onomatopeias foram colocadas, indicam um ronronar do gato e o seu sono, tá? Ou seja, a forma como eu coloquei essas palavras contribui para a imagem visual do gato, tá bom? Que outras palavras você acha que poderiam ser utilizadas para compor o poema e manter a mesma ideia, tá? Então eu poderia colocar aqui onomatopeias que têm a ver com o som do sono, tá? Ou então até um gatinho dormindo, quem sabe faz miau miau, né? O poema visual rompe com a concepção tradicional, tá? De poema estruturado em versos, e esses versos formam as estrofes, tá? Porque utiliza recursos visuais e gráficos para se constituir em harmoniosa relação entre forma e conteúdo, tá? Então a gente tem que entender que o poema tradicional, ele é estruturado em versos e estrofes, enquanto o poema visual, o mais importante é essa mensagem visual, o formato dessa imagem, tá? Então aqui, ó, eu tenho toda
a estrutura desse gênero, tá? O poema visual, qual é o objetivo? Transmitir uma mensagem e despertar sensações no leitor, tá? Eu acrescentaria que é transmitir uma imagem visual, ok? O público-alvo, todas as pessoas. Características, associação, em geral, entre texto verbal e imagem, para criar um efeito de sentido, tá bom? Aqui eu tenho uma sugestão de leitura, o Psia, tá? Que é do autor Arnaldo Antunes. No livro Psia, do compositor e poeta brasileiro Arnaldo Antunes, é possível conhecer diversos poemas visuais que encantam e impressionam, tá? Sugestão de site. Além de vários livros publicados, Sérgio Caparelli também é responsável, junto com Ana Cláudia, por um site repleto de poemas visuais, tá? Então, se eu acessar esse site aqui, eu tenho vários exemplos de poemas visuais, ok? Aqui, ó. Na página 78, nós vamos ver a maneira que a linguagem é empregada, tá? Nós sabemos que na língua portuguesa existem duas formas de empregar as palavras, no sentido denotativo, o que a gente também chama de denotação, que é o sentido real, literal da palavra, tá? E o sentido conotativo, que a gente chama de conotação, que é o sentido figurado da palavra. Então, eu tenho a palavra no seu sentido real, literal. O que eu faço? Eu tiro ela da sua caixinha e dou a ela novos significados. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra gato. O gatinho, que a gente acabou de ver, é um mamífero. Se a gente for procurar a definição, é um mamífero, tal, tal, tal. Esse é o sentido denotativo, real da palavra. Mas aí, com o tempo, eu tiro essa palavra desse sentido usual e falo, por exemplo, ah, fulano é um gato. Olha só, essa palavra tomou um novo sentido, o sentido de ser belo, tá? Então já seria um sentido figurado, ok? Então vamos ver aqui outros exemplos. Observe novamente o poema visual Pêndulo da página 70 e veja a seguir as definições de pêndulo em um verbete do dicionário. Então vamos voltar lá na página 70 para a gente ver o poema Pêndulo. Aqui. Então eu fiquei com essa ideia de movimento, né, que o pêndulo faz. Então a definição no dicionário é a seguinte: sentido que pende, pendente, a maioria das árvores tem frutos pêndulos, tá? Número 2, peso que está suspenso por um fio e se movimenta de um lado para o outro. Os relógios de parede têm pêndulo, tá? Ainda tem o verbo pendular e a separação silábica, pêndulo, tá? Quantos sentidos são apresentados no verbete para a palavra pêndulo? Como você identificou essa informação? Há dois sentidos associados, tá? De acordo com o verbete. E como a gente chega a essa informação? Isso pode ser observado pelo emprego dos números que sinalizam cada um dos sentidos. Então, eu tenho o númerozinho 1 e depois eu tenho 2, ok? Com qual desses sentidos a palavra pêndulo foi empregada no poema da página 70? A palavra pêndulo foi utilizada com o sentido apresentado
no número 2 do verbete, tá? Ou seja, é a peça do relógio. Leia um trecho da letra da canção Chique Chique. Eu vi o cego dando nó cego na cobra. Vi cego preso na gaiola da visão. Então eu tenho a mesma palavra, tá, sendo usada em diferentes sentidos, o sentido literal e o sentido figurado. Aqui, ó, no primeiro verso, a palavra cego, e no segundo está empregada referindo-se a pessoas com deficiência visual, tá? Agora, quando eu uso o termo nó cego, eu já coloquei no sentido figurado, tá? Um tipo de nó, que é um nó muito difícil de ser desfeito, ok? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 79. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.